Olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a estudar algumas características do texto narrativo. Saber sobre esse tipo textual é muito importante tanto para a prova de português, porque é o tipo textual mais cobrado, quanto para a redação, já que qualquer que seja o tema de redação que for pedido na prova do Colégio Militar, vocês vão escrever uma narração. Por isso, prestem atenção a partir de agora em todas as características da narração e elementos da narração, tanto para vocês reconhecerem essas questões na prova de português, quanto para conseguirem produzir uma boa narração na prova de redação. Conceito. Primeiro vamos entender o que é o texto narrativo. O texto narrativo é aquele tipo textual que tem o objetivo de contar uma história. Todas as vezes que um texto conta uma história, esse texto é considerado um texto narrativo ou uma narração. Geralmente é escrito em prosa. O que isso quer dizer? Que é escrito num texto corrido, que não é escrito em forma de poema, mas em texto em prosa. E nele são narrados os acontecimentos do enredo. O enredo, veremos mais adiante, mas já adiantando para vocês, o enredo são os fatos, são os acontecimentos dentro da história. Estrutura da narrativa. Todo texto narrativo precisa ter essas quatro partes, essas quatro estruturas dentro da narração. Primeiro, a apresentação. Também chamada de introdução, é a parte inicial do texto em que o autor apresenta os personagens, o local e um tempo em que se desenvolverá a trama. Então, a narração normalmente é ali o primeiro e segundo parágrafo de um texto narrativo. Pensando na redação também, vai ser normalmente o primeiro parágrafo da sua redação. Vai ser ali que você vai começar a falar da sua história, a dar alguns indícios sobre o que é a história, quem são os personagens, onde que se passa essa história, quando que se passa essa história. Desenvolvimento. O desenvolvimento é a maior parte do texto narrativo. E é a parte em que vão realmente se dar os acontecimentos ali com foco nas ações dos personagens. É muito importante a gente entender que só existe história se existirem personagens. E são esses personagens que vão desenvolver ali suas ações que serão que terão como consequência os acontecimentos que a gente vai inserir ali no desenvolvimento do texto. O clímax. O clímax é a parte do desenvolvimento de uma narrativa que marca o momento mais emocionante, mas principalmente o momento decisivo dos acontecimentos. Ele está no final do desenvolvimento e ali a partir dele que os acontecimentos vão começar a ser resolvidos para caminhar para o desfecho da história. Então, para a gente ter um exemplo assim mais palpável, nos filmes de super-herói, o filme conta uma história, então ali a gente tem uma narrativa. Tem o início, mais ou menos a gente entende em que momento do que o herói está ali, a gente entende quem que é o vilão da história, aí vem uma série de acontecimentos, então tá o vilão de um lado fazendo umas coisas, o super-herói outras, até que vem o que acontece basicamente em todos os filmes de super-herói, que existe uma batalha ali final, que é muito emocionante, que é o que mais prende a nossa atenção, que fica ali no momento em que parece que o super-herói não vai conseguir, que o vilão tá ganhando, e a gente fica naquela indecisão se o super-herói vai ou não vai. E a partir daquela batalha, normalmente o filme caminha para o seu final, caminha para o seu desfecho. Nos textos narrativos tanto da prova de português, tanto que vocês vão produzir na redação, também tem esse viés, no sentido de ter uma história em que você vai ali desenvolvendo os acontecimentos. Chega um momento que os acontecimentos eles chegam no seu ponto máximo, no seu ápice, que é o clímax, e depois vocês vão partir para a resolução daqueles acontecimentos. E essa resolução nada mais é que o desfecho. Também chamado de conclusão, ele é caracterizado pela parte final da narrativa, em que a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo resolvidos. Elementos da narrativa. Aqui é muito importante a gente entender que para uma narrativa realmente ser feita, ela precisa ter nela 5 elementos. O primeiro delas é o narrador, que é quem conta, quem narra a história. E aí ele pode se apresentar num texto de duas formas,
ou ele vai ser um narrador observador. E quem é esse narrador observador? É alguém que conta a história ali, uma voz que conta a história, mas que não participa da história. É como se o narrador tivesse de longe assistindo aos acontecimentos e ele vai contando aquilo pra gente, mas ele não participa. Ele não é um personagem da história. Essa história, o foco narrativo, a forma como ela é narrada, está em terceira pessoa. O que é isso? Os verbos em que o narrador vai usando, eles estão todos em terceira pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou contar a história de uma princesa que morava num reino muito distante. Então, eu vou colocar, era uma vez uma princesa que morava num reino muito distante, tá vendo? Eu usei o verbo morava, por exemplo, eu usei na terceira pessoa, porque nesse início desse texto que eu comecei aqui, eu estou fazendo um texto em terceira pessoa, um narrador observador. Ele só sabe dos acontecimentos e nos conta. Já o narrador personagem é um narrador que participa da história. E aí, o foco narrativo, a história é narrada em primeira pessoa. Os verbos que são usados na história estão em primeira pessoa, porque a história é contada a partir do ponto de vista daquele personagem. Então, vamos supor que eu vou fazer esse mesmo início de história sobre o ponto de vista lá da princesa, que seria a personagem principal. Ela podia falar... Sou a princesa Diana e moro num reino muito distante. E essa história começou há muito tempo atrás, a partir do meu nascimento. Então, ela está contando a história em primeira pessoa. Os verbos são usados em primeira pessoa. Importante entender que o narrador personagem tanto pode ser o protagonista, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, ou seja, o narrador personagem pode ser o personagem principal contando sua história, como qualquer outro personagem. Então, eu posso ter ali um personagem secundário, um personagem que não é o personagem principal, e ele também pode contar a história. Enredo. Enredo é a estrutura da narrativa, são o desenrolar das ações, são os acontecimentos em si que vão formando a narrativa. Os personagens, eles são os agentes das ações da narrativa. São os personagens que efetivam as ações que vão sendo contadas dentro da narrativa. A gente tem três tipos principais assim de personagens. A gente tem o protagonista, que é o personagem principal. Então, a história gira em torno dele. Nós temos os personagens secundários ou coadjuvantes, que são os personagens que participam da história, mas que para a história em si eles têm um pouco menos de importância, a história não gira em torno deles. E a gente tem o antagonista ou o vilão. Importante a gente entender que o antagonista não necessariamente é mal e o protagonista é bom. O antagonista é só aquele personagem que tem uma importância relevante para a história e ele se opõe ao protagonista. Tá? Ele faz algum tipo de oposição ali, o protagonista. Tempo é quando que se passa essa história, em que momento que se passa essa história. E aí existem duas características muito importantes no tempo. A gente pode ter na história uma história que é contada em tempo cronológico. O que significa isso? O tempo do relógio, que a gente vai percebendo um passar do tempo ali na história, ou um passar de horas, ou um passar de dias, ou um passar de anos. E um tempo psicológico. O tempo psicológico é quando a gente tem a sensação, parece que a história parou um pouco em tempo do correr do tempo e que está muito ali dentro dos pensamentos do personagem, das sensações do personagem. O nosso quinto elemento, né, para funcionar uma narrativa é o espaço. A história precisa acontecer em algum lugar. Normalmente a gente tem um espaço físico, por exemplo, uma história que se passa num reino, que se passa numa escola, que se passa numa rua, que se passa numa cidade. E a gente também, que a gente chama de espaço psicológico ou espaço social, que a gente pode uma história que se passa ali dentro de uma família, uma história que acontece, por exemplo, dentro de um sonho de um personagem. Isso também é considerado espaço dentro da narrativa. Bom, espero que vocês tenham relembrado um pouco sobre o texto narrativo e também tenham aprendido um pouco mais sobre as características e os elementos do texto narrativo. Aqui na plataforma temos alguns exercícios com o texto narrativo, que vai ajudar muito vocês, porque são os exercícios muito próximos do que acontece na prova do Colégio Militar. E na apostila de redação também tem todas essas informações.
Espero vocês na próxima aula.